Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 10 de janeiro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 30º vídeo, número 30, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Para quem está chegando ao meu canal por esse vídeo, quero aqui explicar a origem dessa série. Há um mês, especificamente no dia 9 de dezembro de 2019, há um mês e um dia, encontrava-me eu em Fortaleza, capital do Ceará, e ali eu fiz um vídeo com o título A Passagem Mais Engraçada da Bíblia para mim. Recebi ali inúmeros comentários. Vários internautas apresentaram sua passagem bíblica preferida. Em razão do grande número de comentários, tive a ideia de fazer essa série com o título Passagens Engraçadas da Bíblia, certinho? Porque eu gosto de trabalhar com comentários de pessoas que assistem a meus vídeos, certinho? Então essa série, em cada vídeo, estou mostrando passagens bíblicas indicadas por internautas e também mais passagens bíblicas indicadas por mim, certinho? E nesse vídeo vou trazer mais uma passagem bíblica indicada por mim, certinho? E vamos analisá-la. Antes de entrar propriamente nessa passagem bíblica, quero mostrar aqui um pequeno livro que aqui está. Aqui está o livro. Juan Arias, A Bíblia e Seus Segredos. Certinho? Juan Arias, A Bíblia e Seus Segredos. Essa edição aqui é de 2004. Certinho? 2004. E veja o que o Juan Arias diz nesse livro aqui, neste livro, na página 30. Veja o que ele diz. Ele escreve assim, abre aspas. É lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. Fecha aspas. Gente, o Juan Arias, ele é um espanhol. Ele é jornalista, trabalha no jornal El País, jornal espanhol, El País. Ele é jornalista, filósofo, teólogo e estudioso das línguas semíticas, aquelas línguas faladas na época do Velho Testamento da Bíblia cristã, que não é velho para os judeus, entendeu? Então, o Juan Arias é tudo isso. Além disso, ele é escritor. Vários livros aí publicados em alguns países, certinho? O Juan Arias é casado com uma brasileira hoje. E ele mora, até há um certo tempo, quando eu sabia, parece que ele mora ainda em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, casado com uma brasileira. Esse Juan Arias aí, ele escreve muito bem. Nesse livro, A Bíblia e Seus Segredos, ele diz que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de erros, contradições, lendas, mitos misturados com fatos reais, etc. E isso, gente, é uma verdade para quem estuda a Bíblia com seriedade. Os fiéis, aqueles que frequentam igrejas, principalmente evangélicos, por causa do fanatismo, os fiéis, aqueles fiéis que frequentam igrejas, nada sabem sobre isso. Eles leem a Bíblia e pensam que aqueles relatos ali são verdadeiros, reais, e relatos envolvendo coisas terríveis, e os fiéis não veem essa realidade. Mas os estudiosos sérios sabem disso, certinho? Então, muito bem, então vamos ver aqui na Bíblia mais uma passagem bíblica que é um mito, que é uma lenda criada pelo escritor hebreu, certinho? E repleta de ingenuidade. E você verá isso agora, certinho? Então vamos lá. A passagem bíblica
também muito engraçada, que eu acho, é essa que está aqui, gente. Em Êxodo, vou pegar aqui a Bíblia. Em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Versículos 8 a 13. Certinho? Então, quero aqui, você que está assistindo a esse vídeo, nesse momento, quero aqui pedir um favor a você. Após assistir a esse vídeo, abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia aí em sua casa, em seu apartamento. Pegue essa Bíblia, abra essa Bíblia. Procure ali o livro de Êxodo, que é o segundo livro. Primeiro livro, Gênesis, depois Êxodo, entendeu? Gênesis, Êxodo. O segundo livro da Bíblia cristã. Então, em Êxodo, capítulo 17, leia, se for melhor ainda, leia todo o capítulo. Mas, se não der no momento, leia os versículos 8 até o 13. Eu vou contar para vocês aqui agora, com minhas palavras, para ficar bem explicado, o que está aqui nessa passagem bíblica. Mais uma passagem engraçada, certinho, gente? Então, vamos lá. O que é isso aqui? Num certo dia, Moisés e os outros hebreus que estavam caminhando pelo deserto, não é? Na lenda, eles caminharam pelo deserto durante 40 anos. Que sofrimento! Pois bem, então, eles caminhavam pelo deserto, os hebreus. Haviam saído na lenda do Egito, não é? Muito bem, e aí eles chegaram a um lugarzinho chamado Refidim. Moisés e seus companheiros, os outros hebreus, estavam com muita sede. Não encontravam nos desertos por onde eles passavam, não encontraram água. E chegaram a um lugar chamado Refidim, certinho? Quando os hebreus estavam ali, Moisés, Josué, o Arão, irmão de Moisés, etc., quando eles estavam ali, nesse lugarzinho chamado Refidim, ali apareceu o rei Amaleque e seus soldados. E eles eram inimigos dos hebreus, certinho? Eram inimigos dos hebreus. Então ali Moisés, sabendo que o Amaleque e seus soldados estavam ali nas redondezas, Moisés chamou o Josué e determinou que Josué reunisse os soldados hebreus para o combate com os soldados do Amaleque, certinho? E Josué fez isso. Josué preparou ali os soldados já e os levou para a área de combate, para eles brigarem ali ao fio da espada com o Amaleque e seus soldados, certo? Muito bem. E Moisés já havia dito a Josué que ele ficaria, o Moisés, juntamente com o irmão dele, Arão, e o outro lá, um dos seus companheiros, chamado Hur, H-U-R. Então Moisés disse a Josué que iria ficar em cima de um terreno, de um monte, juntamente com Arão e Hur. E ali eles iriam acompanhar toda aquela guerra, aquele combate entre os soldados israelitas e os soldados de Amaleque, certinho? E começou o pau ali, a briga foi feia. Israelitas brigando com os soldados de Amaleque, ao fio da espada. E ali começou a matança, certinho? De um lado e de outro. Moisés subiu em um monte, juntamente com Arão e Hur, os três no monte. E aí é o seguinte, quando Moisés, aqui está minhas mãos, ó, minha mão direita, 5 dedos. Vamos distanciar um pouco aqui, ó. Aqui está minha mão está, ó, numa posição, né, com os dedos voltados para cima. Então, quando Moisés, diz a Bíblia, quando Moisés estava com a mão assim, com os dedos voltados para cima,
o povo, os soldados israelitas, matavam facilmente os soldados de Amaleque, certinho? A matança era feia ali. Os soldados de Amaleque não tinham êxito quando Moisés estava com a mão assim, com os dedos voltados para cima. Quando Moisés ficava cansado de tanto segurar a mão nessa posição, aí ele ficava cansado, aí abaixava a mão. Quando ele abaixava a mão, olha a mão aí abaixada, com os dedos voltados para baixo. Quando ele colocava os dedos voltados para baixo, aí o povo, os soldados de Israel, morriam ali facilmente em razão dos golpes desferidos pelos soldados de Amaleque. Então, quando Moisés levantava a mão com os dedos direcionados para o céu, para o alto, os soldados israelitas obtinham vitória. Quando abaixava a mão, Moisés, cansado, coitado, abaixava a mão, aí os soldados israelitas morriam facilmente, entendeu? Então, dedos levantados, soldados israelitas vitoriosos. Dedos abaixados, soldados israelitas morrendo facilmente ali pela ação dos soldados de Amaleque, entendeu? Assim, vitória para os soldados israelitas. Assim, derrota para os soldados israelitas. Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria. Aí, vamos entender uma coisa. Moisés está aqui com a mão levantada, certinho? Isso aqui significava que os soldados israelitas obtinham vitórias, matando ali, ao fio da espada, inúmeros soldados de Amaleque. Agora vem a pergunta, você poderia me dizer, já que Moisés, quando estava com a mão assim, com os dedos voltados para cima, já que Moisés, assim, fazia com que os soldados israelitas matassem facilmente os soldados de Amaleque, então por que Moisés não ficou sempre assim, com os dedos levantados? Por quê? Porque Moisés ficava assim também, com os dedos voltados para baixo, e aí os soldados israelitas morriam. Por que então Moisés não ficou sempre assim? Não é isso a pergunta? Por que então? Porque diz a Bíblia que as mãos de Moisés eram muito pesadas. E a mão aqui, uma das mãos aqui, obviamente, era muito pesada. Então Moisés ficava cansado. E aí ele, por causa do cansaço, abaixava a mão sem querer. Aí quando ele abaixava a mão, os soldados israelitas morriam. E o que foi que os companheiros de Moisés, que estavam em cima do monte juntamente com Moisés, o que é que eles fizeram, os companheiros? Fizeram o seguinte, o Arão, irmão de Moisés, e o Ur. Eles pegaram uma pedra, gente, uma pedra grande, trouxeram e pediram a Moisés que ficasse sentado sobre a pedra. E Moisés ficou sentado sobre a pedra, entendeu? E aí, o Arão e o Ur ficaram um do lado direito, um do lado esquerdo, segurando a mão de Moisés. Aí eles seguraram a mão, Moisés abriu a mão. Aqui está a posição, certo? A posição é esta. Aqui está, Moisés assim. Desse lado aqui, ó, ficou o Arão, segurando aí a mão de Moisés. E do outro lado ficou o Ur. Então, cada um ali segurando a mão de Moisés. E a mão de Moisés ficou sempre assim. Moisés não abaixava mais a mão. E aí, enquanto ele estava com a mão assim, os soldados israelitas obtinham vitória. E aí os soldados israelitas, até o pôr do sol, como diz a Bíblia, mataram todos ali os guerreiros de Amaleque ao fio da espada, porque a mão de Moisés ficou reta, assim, com os dedos voltados para cima, porque Arão e Ur resolveram segurar a mão de Moisés. Você entendeu, gente? Entendeu? Muito bem. Isso aí é o que, gente? Mais uma lenda. Isso é uma criatividade ingênua, não é? A gente até ri com isso aí, não é? Ingênua do escritor hebreu. Nada disso, gente, é real. Isso não é fato real.
Deus algum existe? Deus algum mandou Moisés matar alguém? Deus algum protegeu o povo hebreu? Nada. Tudo isso é ilusão, gente. E você vê aí, né, nessa historinha ingênua, isso aqui é mais uma lenda. Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe disso. O Juan Arias, aí que estudou teologia, filosofia, línguas semíticas, conhece a Bíblia profundamente, ele é um homem sério, ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas isso não chega ao conhecimento daqueles pobres fiéis que vão às igrejas ali e são surrupiados por meio de dízimos, ofertas e doações. Esses aí, eles não sabem dessa verdade. Eles não sabem. Então, aqui está mais uma verdade, certinho? Não é engraçado? Quando Moisés mantinha os dedos, a mão para cima, com os dedos voltados em direção ao céu, quando Moisés fazia isso, os soldados israelitas levavam vantagem lá na briga com os soldados de Amaleque. Quando Moisés cansava a mão e abaixava, aí os soldados israelitas morriam ao fio da espada ali facilmente. E aí o Arão, juntamente com Ur, tiveram uma ideia. Pegaram a mão de Moisés, cada um seguraram a mão de Moisés com os dedos voltados para cima, até o pôr do dia, ali ou melhor dizendo, até o pôr do sol, até o final do dia. Por isso mesmo, na lenda bíblica, os soldados israelitas mataram ali todos os soldados de Amaleque. Essa aí é mais uma passagem bíblica muito engraçada. Valeu!